Tá preparado? Porque hoje a catequista Fábio vai falar sobre santos juninos. No mês de junho, a igreja celebra a festa de 3 grandes santos: Santo Antônio, dia 13/6, São João Batista, dia 24/6, São Pedro, dia 29/6. Esta festividade, trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses, ficou popularmente conhecida como Festa Junina. Antes de assumir a forma cristã, as festas juninas tiveram origem pagã no hemisfério norte, onde se festejava em junho o solstício de verão, o dia mais longo e a noite mais curta do ano, para comemorar o início das colheitas. Com o avanço do cristianismo, a Igreja incorporou a esta tradição a comemoração do nascimento de São João Batista, no dia 24 de junho. Daí o nome de Festa Joanina, que depois passou a ser Festa Junina. Mais tarde, no século XIII, foram incluídas no calendário litúrgico as festas de Santo Antônio e São Pedro, e assim os 3 se tornaram os padroeiros das festas juninas. No Brasil, o costume de homenagear esses 3 santos no mês de junho foi trazido pelos portugueses e readaptado com a inserção de elementos da cultura indígena, como a utilização do milho e da mandioca para compor os pratos típicos. Vamos conhecer um pouco de cada santo junino? Santo Antônio. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195 e morreu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231. Foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões. Em 1220, trocou o nome para Antônio. Foi primeiramente religioso agostiniano e depois tornou-se franciscano. Chegou a conhecer São Francisco de Assis e com ele conviveu por um tempo. É o santo junino com o maior apelo popular. Santo Antônio é bastante conhecido por ser o santo casamenteiro. Você sabe por quê? Na época, Santo Antônio ajudava as mulheres a conseguirem seus dotes para se casar, pois quem não tinha dote naquela época não se casava de forma alguma. Por várias vezes, Santo Antônio interferiu junto aos comerciantes locais para conseguir os respectivos dotes. Tinha uma moça que queria se casar, mas não tinha condições, pois seu pai tinha várias filhas. Santo Antônio, então, escreveu um bilhetinho e mandou-a entregar a um homem que lhe devia. No bilhete estava escrito assim: coloque esse papel na balança e vá colocando dinheiro. Só pare quando a balança equilibrar. O comerciante não acreditou naquilo e logo pensou: um papelzinho não chegará a uma moeda. E assim fez. Colocou o papelzinho na balança e foi colocando moedas, moedas e mais moedas, até chegar a 40 pesos, o suficiente para o dote da moça. Santo Antônio também é tido como o santo dos necessitados, e para isso tem outra historinha de milagres de Santo Antônio. Certa tarde, Santo Antônio encontrou mendigos na rua, só que ele não tinha pães para todos eles. Então resolveu pegar os pães dos frades, e quando os frades desceram e viram que Santo Antônio tinha dado seus pães, ficaram muito brabos. Então, Santo Antônio lhes disse para ir até a despensa. Ele confiou em Deus, e quando os frades chegaram lá, os cestos estavam cheios de pães. Este foi o milagre da multiplicação dos pães de Santo Antônio. Por isso, o pão de Santo Antônio é distribuído nas trezenas de Santo Antônio e também, tradicionalmente, na missa do dia 13 de junho. Você pode comer o pãozinho de Santo Antônio ou também colocar dentro de um recipiente com alimentos para que nunca lhe falte. Santo Antônio nos ensina o amor a Jesus e o amor à Eucaristia. Viva Santo Antônio! São João. O nome João significa Deus dá a graça. Foi precursor de Jesus. Ele se alegrou com a chegada do Messias ainda no ventre de sua mãe Isabel,
quando ela recebeu a visita de Maria em sua casa. Maria e Isabel eram primas e Isabel era casada com Zacarias. Quando Isabel engravidou de João Batista, ela já era bem velhinha, de idade bem avançada, e a sua gravidez era de risco. Imaginem só, uma senhorinha grávida com aquele barrigão todo. E aí, os amigos e vizinhos ficavam muito preocupados para saber se o menino nasceria bem. Foi então que, quando o menino nasceu, Zacarias, o pai, queria anunciar para toda a vizinhança que o menino havia nascido com saúde. Então, ele fez uma enorme fogueira para anunciar que o menino havia nascido. Mas aí vocês devem estar se perguntando: catequista Fábio, Zacarias era burro? Por que ele não mandou uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp, fez uma ligação, escreveu no Facebook? Gente, Zacarias não era burro não, é que naquela época não tinha telefone, não tinha WhatsApp nem Facebook. Então ele fez uma fogueira para fazer esse grande anúncio. Por isso que nas festas juninas nós temos a tradição de termos uma fogueira. João Batista vivia no deserto e batizava as pessoas com água, mas ele anunciava que viria aquele que batizaria no Espírito. Ele foi o único profeta a anunciar a chegada do Messias e a mostrá-lo já presente no meio do povo. Ele batizou no Rio Jordão o próprio autor do batismo. Foi ele quem apontou Jesus, proclamando: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista, além de anunciar o evangelho, também denunciava os erros. Teve uma vez que ele foi falar com Herodes. Ele falou assim para Herodes: Herodes, como você, casado, tem a sua mulher e a trai com a sua própria cunhada? Herodes até ouviu, mas teve um dia que era seu aniversário e a sua enteada dançou tão lindamente e alegrou tanto o coração de Herodes que ele falou para ela: Podes me pedir o que você quiser, até a metade do meu reino. Herodes era um rei muito rico e a menina foi perguntar para a mãe o que ela poderia pedir. A mãe falou para ela: Peça a cabeça de João Batista, já que ele anda falando de mim. E assim foi feito. João Batista teve a sua cabeça cortada. Mas não fica triste não. Nós devemos ser como João Batista, anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Jesus. Ah, e tem uma curiosidade para vocês. Todos os santos nós comemoramos a data do dia da sua morte. Com São João é diferente, nós comemoramos o dia do seu nascimento, que é dia 24 de junho. Viva São João! São Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus com seu irmão André. Pedro deixou de ser simplesmente pescador para ser pescador de homens, pastor da igreja. Foi o primeiro a professar a fé no Cristo quando disse: Eu sei que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E foi o próprio Jesus que escolheu Pedro como responsável da sua igreja. E Jesus disse assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja. O nosso Papa Francisco é, então, o sucessor direto de Pedro. E é por isso que no dia 29 de junho comemoramos o dia de São Pedro, o dia de São Paulo e o dia do Papa. Aprendemos com São Pedro que, apesar de sermos pequenos e pecadores e frágeis, se amarmos Jesus de todo o nosso coração, seremos compreendidos. Viva São Pedro!
Tenhamos então nos santos juninos uma referência para a nossa fé e para a nossa fidelidade a Jesus Cristo.